Jerônimo, o senhor falou que depende da moto para ir e vir do trabalho, né? E assim, às vezes você fica com um pouco de medo de se envolver em um acidente devido ao trânsito mesmo, você falou que está complicado hoje em dia. Assim, a gente tem um pouco de receio, né? Porque geralmente eu mesmo dependo dessa condução, porque eu tenho ela para mim vir para ir voltar, né, para o trabalho. E assim, a gente tem um pouco de receio, porque às vezes acidente, já fala acidente, né? Então a gente tem sim um pouco de receio. Não aquele medo totalmente, mas assim, um pouco de receio, né? Devido ao trânsito mesmo. No caso, eu pretendo não andar mais de moto. É preferível vir de carro ou de ônibus para o serviço. Tá com medo de se envolver num outro acidente? Porque moto a gente acaba sendo o nosso próprio para-choque, é você mesmo, né? Então, por ter acontecido esses 2 acidentes e até conselho da minha mãe e dos meus familiares, não andar mais de moto. Jerônimo e Almires. Um é ajudante de pedreiro, o outro é técnico em lubrificação. Os dois são motociclistas e já foram vítimas de acidentes de trânsito. No caso de Almires, a cena se repetiu 2 vezes e ainda por cima no mesmo lugar da cidade. Sim, praticamente no mesmo lugar, né? No Três Barras, que é perto da minha casa, no caso. O primeiro foi na rotatória. A mulher invadiu, eu estava fazendo a rotatória, ela invadiu a rotatória e acabei colidindo com ela. E o segundo, a mulher varou o pare, não me viu no caso, eu bati de frente, cheguei a capotar com a moto e a moto deu quase que perca total. O último acidente ocorreu há 2 meses e o rapaz ainda sente dores. Ele luxou o tornozelo direito. O diagnóstico foi dado pelos profissionais do posto de saúde do bairro Tiradentes, onde na data, Almires foi levado pelo SAMU. O SAMU que me atendeu me levou para um posto ali perto mesmo, que era Tiradentes, onde tinha um raio-x, e acabei indo para lá, porque os outros postos estavam lotados, a Santa Casa estava lotada, não pude levar para lá. Como que foi o atendimento lá no posto? Me fala. Foi muito bom. Cheguei lá, já fui logo atendido, já fiz o raio-x. O médico passaram os remédios que tinham que ser tomados, né? E me passou o tempo de recuperação, atestado e tudo mais. Em Campo Grande, do início do ano até dia 20 de junho, dados do Detran mostram que 2.725 acidentes envolveram motociclistas. 11 morreram e em 93% dos casos houveram vítimas. Quando os ferimentos são leves, elas são encaminhadas para as UPAs ou CRS do município. Só os pacientes mais graves são trazidos aqui para a Santa Casa. No setor de ortopedia, por exemplo, dos 39 leitos, mais de 80% são todo mês ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Seu Vanderlei é uma delas. Ele foi transferido de Coxim para cá. O motociclista quebrou 2 dedos da mão ao tentar ultrapassar um carro. Eu ia ultrapassar um cara, e o cara pegou e me fechou, né? Eu bati na lateral do carro dele, eu peguei e saí do lado e caí no acostamento, né? Aí encapotei, machuquei, fraturei 2 dedos da mão. Fui lá na Santa Casa de Coxim, aí me transferiu pra cá, porque lá não tinha coisa pra fazer. Eu cheguei aqui, fiz uma cirurgia pra colocar pino. Aí hoje vou fazer outro para colocar a reconstrução do ligamento e do tendão dos dedos. Dependendo do caso, o tratamento pode levar semanas ou até mesmo anos. Michele, por exemplo, aguarda a liberação de uma prótese do fêmur desde 2009, quando sofreu o acidente. Já foi internada várias vezes no hospital para fazer a cirurgia, mas o procedimento ainda não foi realizado pela falta do material cirúrgico. Porque a fratura foi grave, né? Gravemente, ela moeu os ossos, então essa prótese ela vai fazer eu andar de novo. Sem essa prótese, minha perna fica mais curta do que a outra. Por isso que eu estou esperando. A porta de entrada desses pacientes aqui na Santa Casa é pelo pronto-socorro. A maioria é trazida para cá pelos serviços de urgência e emergência. Geralmente apresentam ferimentos na cabeça ou na parte inferior do corpo, como pernas e pés. Dependendo da gravidade, já dão entrada no hospital por essa área aqui, a área vermelha, onde são atendidos os pacientes mais graves. A demanda é grande. Só nos primeiros 6 meses desse ano, em média 3.000 pessoas foram trazidas pelo SAMU para cá. A Santa Casa atende a todos os pacientes que aqui chegam, né? Mas assim, o que não dá é para atender todo mundo da maneira que todo mundo gostaria que fosse atendido.
Os pacientes acabam tendo que ser qualificados, existe uma classificação de risco que é feita pelo médico plantonista do pronto-socorro e no acolhimento esses pacientes são então classificados e nessa classificação é feita a ordem que ele vai subir ao centro cirúrgico, porque a gente não consegue ter uma situação onde você vai chegar e já está tudo pronto lá em cima. Geralmente existe um acúmulo de pacientes que vão sendo classificados de acordo com a gravidade e vão subindo para o centro cirúrgico para tomar a conduta devida. Essa superlotação se deve também ao fato de que são trazidos para receber tratamento em Campo Grande pacientes de todo o estado. Segundo o coordenador de urgência da CESAL, eles são divididos também entre hospital regional e universitário, mas a Santa Casa acaba sendo a instituição que mais recebe por possuir maior número de especialistas. Os pacientes vêm de municípios circunvizinhos de Campo Grande, como Terenos, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Camapuã e São Gabriel do Oeste. No primeiro semestre desse ano, ao todo, 889 pessoas vítimas de trauma foram socorridas pelo SAMU e trazidas para a capital. E existe também várias vezes que chega desse município a chamada vaga zero pela regulação estadual. Vaga zero pela portaria ministerial diz o seguinte: eu não preciso procurar a vaga, o hospital tem que aceitar aquele paciente que eu vou levá-lo até eles. Né? E isso também complica a nossa regulação dos pacientes, muitas vezes que nós temos dentro das unidades nossas, para se transferidos para a unidade hospitalar. Como muitas vezes também nós usamos esse artifício da portaria ministerial de podermos colocar o paciente mais urgente em vaga zero também dentro do hospital. Solucionar o problema é algo que ainda está longe de acontecer. De acordo com o Dr. Frederico, o ideal seria diminuir o número de acidentes de trânsito ou então construir unidades de atendimento no interior para que os municípios possam pelo menos prestar os primeiros socorros a esses pacientes e ajudar a desafogar o serviço. Tem município que não tem condições realmente de montar uma estrutura, né? Alguns já têm interesse, estão nos consultando sobre a construção e o feitio, né, das ruas de uma UPA, né? Então poderia nos ajudar muito, principalmente essas cidades que beiram, que a estrada beira essas cidades, né? No caso do trauma, poder estabilizar, o melhor atendimento, poder trazer depois para a gente. Mas quanto aos acidentes, existe culpado? É possível diminuir o número de casos? Os próprios motoristas de carro não respeitam a gente, né? Acho que os motoqueiros são muito abusados. Faz ultrapassagem legal pela direita, entendeu? Eles só andam correndo. Então os motoqueiros, com esse problema de acidente que está tendo aí, os motoqueiros teriam que diminuir a velocidade, andar mais devagar, com mais atenção. A hora que você menos espera, eles estão batendo na sua traseira. E parece que falta respeito, né? Pelas pessoas que estão circulando quando você está dentro do carro, né? E mesmo as pessoas quando estão fora do carro, elas também não respeitam os carros, né? Ou seja, falta mais conhecimento das regras, da maneira como comportar, como andar, como dirigir no trânsito.